Você já reparou como o corpo muda com o tempo? Aos 20, bastava encostar a cabeça no travesseiro para o sono vir como um abraço. Aos 60, o corpo está cansado, mas a mente parece acesa. Você se ajeita, muda de posição, respira fundo, conta as horas, 2 horas 43, 3 horas 17, 4 horas 9, e o descanso nunca chega de verdade. O pior é que, quando o dia amanhece, a sensação é de ter trabalhado a noite inteira, mesmo sem sair da cama. Essa é a realidade de milhões de pessoas que passaram dos 60 e começaram a acreditar que dormir mal é parte do envelhecimento. Mas a verdade é outra. O corpo não esqueceu como dormir bem, ele apenas perdeu o ritmo natural que guiava suas noites. Dormir é um processo biológico, não um privilégio. É a forma que o corpo encontra de se reparar, curar e reorganizar tudo o que foi vivido durante o dia. O coração diminui o ritmo, os músculos relaxam, o cérebro limpa toxinas acumuladas e o sistema imunológico se fortalece. Quando esse ciclo é interrompido, o preço é alto: memória fraca, irritação constante, perda de energia e sensação de peso no corpo. A boa notícia é que o corpo pode reaprender a dormir, se for conduzido com sabedoria. O problema é que, ao longo dos anos, pequenas coisas começam a interferir nesse processo. A produção de melatonina diminui, o cortisol, hormônio do estresse, permanece alto mesmo à noite. A glicose no sangue sobe e desce em momentos errados. A bexiga perde força e acorda o corpo nas madrugadas. E as dores silenciosas fazem o cérebro acreditar que ainda é hora de ficar alerta. É como tentar dormir com o rádio ligado dentro da cabeça. Mas o que muitos não sabem é que existem substâncias naturais capazes de restaurar esse equilíbrio. E uma delas é algo que você provavelmente tem em casa neste exato momento, guardada num pequeno pote marrom no armário da cozinha. A canela, aquela mesma que dá cheiro de infância, de arroz doce, de bolo saindo do forno. Por trás desse aroma familiar, há uma das substâncias mais poderosas já estudadas para equilibrar o sono, reduzir o estresse, estabilizar o açúcar no sangue e ensinar o corpo a dormir novamente. Hoje, eu, doutor em sono, quero te mostrar exatamente isso: a ciência, a prática e a verdade por trás dessa especiaria milenar. Quero te provar que, sim, há uma forma natural e segura de restaurar o sono, reduzir o cansaço e fazer o corpo funcionar novamente em harmonia. E tudo começa com compreender o que realmente está por trás da insônia depois dos 60. O sono é governado por um relógio biológico interno, conhecido como ritmo circadiano. Ele regula praticamente tudo no corpo: temperatura, fome, pressão arterial, humor, claro, sono. Quando somos jovens, esse relógio funciona com precisão quase perfeita, desperta com a luz do sol, desacelera à noite. Mas com o passar do tempo, ele começa a se desajustar. A luz natural deixa de ser um estímulo constante, o corpo passa mais tempo em ambientes fechados, e o cérebro perde noção clara de quando é dia e quando é noite. Isso cria uma confusão interna. O corpo quer dormir, mas o cérebro acredita que ainda é hora de estar desperto. O segundo fator é hormonal. A glândula pineal, responsável por liberar melatonina, vai reduzindo sua atividade gradualmente. Aos 60 anos, ela produz até 40% menos desse hormônio do que produzia aos 25. O resultado é um sono leve, fragmentado e difícil de iniciar. A pessoa adormece, mas acorda várias vezes ao longo da noite, e o corpo nunca entra nas fases mais profundas, aquelas em que o sistema imunológico se fortalece e a memória se consolida. Há ainda um terceiro vilão invisível: o açúcar no sangue. Com o envelhecimento, o corpo se torna menos eficiente em estabilizar a glicose. Isso significa que, durante a madrugada, podem ocorrer pequenas quedas de glicose,
que o cérebro interpreta como uma ameaça. É como se ele dissesse: acorde, algo está errado. E, mesmo sem perceber, você desperta no meio da noite com o coração acelerado, sem entender o motivo. Esse é um dos principais motivos pelos quais muitas pessoas acima de 60 anos acordam às 3 horas da manhã, o famoso horário do despertar do corpo. Outro fator importante é o cortisol. Esse hormônio deveria cair naturalmente à noite, mas o estresse crônico, o uso de telas antes de dormir e a ansiedade fazem com que ele permaneça alto. Isso deixa o cérebro em estado de vigilância. Mesmo com os olhos fechados, o corpo não relaxa. E, por fim, há a inflamação silenciosa, pequenas dores nas articulações, rigidez muscular, desconfortos que enviam microalertas ao sistema nervoso, impedindo o relaxamento completo. Cada sinal desses é como um alarme impedindo o sono profundo. Esses fatores juntos, luz errada, melatonina baixa, açúcar instável, cortisol alto e inflamação crônica, criam o terreno perfeito para a insônia moderna. Mas a boa notícia é que todos eles podem ser corrigidos com estratégias naturais. E uma das mais eficazes envolve a canela. Um alimento simples, acessível e incrivelmente poderoso para o sistema nervoso. A canela não é apenas um condimento. É uma das substâncias vegetais mais ricas em compostos bioativos já estudadas. Dentro dela, centenas de moléculas que atuam diretamente sobre o sistema nervoso, o metabolismo da glicose e a regulação hormonal. Entre elas, os polifenóis, antioxidantes naturais que reduzem inflamações internas, e o cinnamaldeído, o composto responsável por aquele aroma característico que atua como calmante natural do sistema nervoso central. Quando você consome canela, esses compostos começam a agir de forma sutil, mas profunda. O primeiro efeito é metabólico. Ela reduz a resistência à insulina, fazendo com que o açúcar no sangue permaneça estável por mais tempo. Isso evita picos de glicose após o jantar, principalmente as quedas bruscas que causam despertares noturnos. É como manter a energia do corpo navegando em águas calmas durante toda a noite. O segundo efeito é neurológico. O aroma quente da canela, quando inalado ou ingerido, ativa o sistema límbico, responsável pelas emoções e pela sensação de segurança. Esse estímulo envia ao cérebro uma mensagem direta: está tudo bem, é hora de desacelerar. Ao mesmo tempo, a canela aumenta naturalmente a produção de serotonina, o neurotransmissor do bem-estar, que é convertido em melatonina à medida que o corpo escurece. Em outras palavras, ela ajuda o corpo a fabricar o próprio hormônio do sono. Há ainda um terceiro benefício, menos conhecido. A canela atua sobre os receptores GABA do cérebro, os mesmos que medicamentos ansiolíticos tentam estimular artificialmente. Essa ação leve e natural reduz a atividade cerebral noturna, acalmando pensamentos acelerados e preparando o sistema nervoso para a desaceleração total. É como se a canela fosse um travesseiro químico para o cérebro, mas sem efeitos colaterais ou dependência. E não para por aí. A canela também melhora a digestão e reduz gases, dois fatores que atrapalham o sono em idosos. O corpo que digere bem dorme melhor, porque o sangue não precisa se concentrar no estômago durante a madrugada. A digestão tranquila é uma das chaves para um sono profundo, e é por isso que o uso noturno da canela, em pequenas quantidades, é tão eficaz. O segredo não está apenas em consumir canela, mas em como e quando consumi-la. Existem 3 formas principais de uso que podem transformar suas noites, e todas são seguras, acessíveis baseadas em evidências fisiológicas. A primeira forma é adicionar meia colher de chá de canela do Ceilão, a variedade verdadeira, mais leve e segura, sobre sua refeição noturna. Pode ser polvilhada em frutas assadas, aveia, iogurte natural ou até em um chá de camomila morno.
O ideal é consumir cerca de 1 hora antes de dormir. Isso mantém o açúcar no sangue estável durante toda a noite e acalma o sistema digestivo. A segunda forma é preparar uma infusão de canela com gengibre. Essa combinação é um verdadeiro calmante muscular e circulatório. Ferva 300 ml de água. Adicione 2 hastes de canela ou 1 colher de chá em pó e 3 lâminas finas de gengibre fresco. Deixe ferver por 5 minutos. Coe e beba 100 ml morno, cerca de 30 minutos antes de deitar. Essa mistura dilata os vasos sanguíneos, reduz a pressão e aquece o corpo suavemente, o que induz relaxamento e melhora a oxigenação cerebral. A terceira forma é aromática. Coloque 3 a 5 gotas de óleo essencial de canela em um difusor e deixe espalhar o aroma pelo quarto 20 minutos antes de dormir. Isso não é apenas cheiro agradável. Moléculas voláteis da canela entram pelo sistema respiratório e chegam ao cérebro, ativando o sistema parasimpático, responsável por desacelerar o coração e preparar o corpo para o repouso. Pessoas que usam esse ritual relatam sono mais profundo, menos despertares e sensação de paz ao acordar. Há ainda uma quarta prática complementar, o leite morno com canela. Essa receita antiga une triptofano, presente no leite, com o poder regulador da canela. Misture 150 ml de leite morno com meia colher de chá de canela do Ceylon e 1 colher de mel puro. Beba devagar, cerca de 30 minutos antes de deitar. O efeito é cumulativo e notável. Em 7 dias, o corpo começa a adormecer mais rápido. Em 14, os despertares diminuem. Em 21, o ciclo do sono volta a ser profundo. Nada funciona sem repetição. O corpo humano aprende por memória biológica e o sono é um aprendizado fisiológico que pode ser reaprendido. Por isso, eu desenvolvi o ritual das 7 noites, um método simples e prático que reensina o corpo a descansar. Nas 2 primeiras noites, use apenas a canela nas refeições noturnas. Polvilhe meia colher em algo leve, 1 hora antes de dormir. Nas noites 3 e 4, introduza a infusão de canela e gengibre. Esse processo começa a limpar o sistema circulatório e reduzir o cortisol. Na 5ª e 6ª noite, adicione difusor com óleo essencial de canela, criando uma associação entre o cheiro e a sensação de tranquilidade. E na 7ª noite, finalize com o leite morno e canela, o ponto culminante do relaxamento fisiológico. Durante essas 7 noites, evite luzes frias, telas, jantares pesados. Mantenha o ambiente escuro, silencioso e fresco. O corpo precisa reaprender que o escuro significa descanso. Respire fundo antes de deitar e perceba a diferença. Esse ritual, além de restaurar o sono, reduz inflamações e melhora a disposição durante o dia. É um treino biológico que devolve ao corpo sua própria inteligência natural. Quando o sono volta, tudo muda. O cérebro começa a funcionar de forma mais clara, o raciocínio se torna rápido e a memória de curto prazo volta a responder. Pessoas acima de 60 anos que restauram o sono profundo relatam lembrar nomes, compromissos, conversas com facilidade. Isso acontece porque o sono é o momento em que o cérebro faz faxina, remove toxinas, organiza lembranças, reconecta neurônios. O coração também responde. Dormir bem reduz a pressão arterial e estabiliza o ritmo cardíaco. Durante o sono profundo, o corpo libera hormônio de reparo, como o GH, hormônio do crescimento, que mantém músculos e tecidos em bom estado. Além disso, a melhora na digestão, equilíbrio hormonal e redução de dores musculares. O corpo inteiro entra em harmonia, mas o impacto vai além da biologia. A mente calma reflete em todas as áreas da vida. No trabalho, há mais foco, menos irritabilidade e mais paciência.
A pessoa se torna mais produtiva e segura nas decisões. Quem dorme bem com mais de 60 não envelhece, amadurece com lucidez. A canela, ao reativar o sono natural, devolve não apenas descanso, mas desempenho. É o combustível silencioso de uma mente lúcida e um corpo sereno. Imagina acordar antes do despertador, não por insônia, mas porque o corpo descansou o suficiente. Acordar sem pressa, sem dor, sem peso nos ombros. Caminhar até a cozinha, sentir o cheiro do café se misturando ao da manhã, enquanto o corpo parece leve e a mente silenciosa. Essa é a vida depois de restaurar o sono. As dores diminuem, o humor melhora, a memória volta e a disposição retorna. Acordar deixa de ser um fardo e volta a ser um prazer. As pessoas ao seu redor percebem a diferença. Amigos, familiares e colegas de trabalho comentam: você está com outra energia, seu rosto está mais tranquilo. Nem parece que tem 70. Mas, por dentro, você sabe, não foi milagre, foi biologia reaprendendo a funcionar. Foi o poder de uma rotina simples, de um alimento antigo, de um corpo que sempre soube o caminho. Só precisava ser lembrado. E o mais bonito é que o sono restaurado gera uma reação em cadeia. Quando você dorme bem, se alimenta melhor. Quando se alimenta melhor, o corpo produz mais energia. Quando tem energia, vive com propósito. Dormir bem é a base da vida longa e ativa. E a canela, com sua simplicidade e força, é um lembrete de que o natural ainda é o mais poderoso. Dormir bem não é luxo, é longevidade, é saúde, é reconciliação entre o corpo e a mente. A cada noite de sono profundo, o corpo repara o que o tempo tenta desgastar. Por isso, lembre-se, não existe idade para voltar a dormir bem. Existe apenas a decisão de começar, e essa decisão pode estar em uma colher de canela. Quando o sono volta, não é só você que sente, o mundo ao redor também nota. Os vizinhos te veem caminhando mais cedo, o sorriso está de volta e até o jeito de falar muda. Há leveza nas palavras e brilho no olhar. Você volta a ter paciência, a escutar com calma, a rir com vontade. Os netos comentam: vovô está mais animado. Os filhos se surpreendem. Parece que rejuvenesceu. No trabalho, a diferença é ainda mais clara. A mente se torna ágil, as ideias voltam a fluir e a produtividade cresce. Aquele cansaço constante que antes te fazia esquecer detalhes ou perder o foco desaparece. O corpo, agora descansado, responde melhor, os pensamentos são mais organizados e a energia parece inesgotável. Você passa a se sentir dono do próprio tempo novamente. E não é só o corpo que muda, a forma como você se enxerga também. Dormir bem devolve confiança. O espelho deixa de ser um lembrete de cansaço e volta a refletir vitalidade. As olheiras suavizam, a pele melhora, o semblante se ilumina. O sono tem um poder silencioso. Ele devolve ao rosto a expressão de quem vive em paz. Com o sono equilibrado, até as relações mudam. Conversas antes tensas se tornam mais leves, pequenas irritações deixam de existir e o convívio com os outros ganha harmonia. O cérebro, agora oxigenado, processa emoções com mais clareza. A paciência volta, a empatia cresce. Você volta a sentir prazer em estar com as pessoas. Esse é o verdadeiro milagre da biologia. Quando o corpo dorme bem, a vida inteira se reorganiza. E tudo isso começa em um simples gesto, o ritual de cuidar de si, noite após noite, com o poder natural da canela.